Toda pessoa que se propõe ao ofício da escrita tem ali seus equipamentos que ajudam nesse processo e ajudam a tornar esse processo mais viável, seja do ponto de vista mesmo ali técnico, seja do ponto de vista quase que psicológico, para nos dar mais suporte, mais base para exercermos esse ofício tão bonito que é a escrita. Nesse caso aqui eu vou te apresentar 7 equipamentos, 7 objetos que me ajudam no meu processo de escrita, e eu organizei dos mais básicos para os mais complexos, digamos assim. Um bloco de anotação. Isso aqui é o mais básico que eu creio que qualquer escritor, qualquer escritora pode ter, e me ajuda muito porque às vezes você está em um local que não é apropriado para você escrever, por exemplo, no celular, ainda mais para não ficar com o dedinho doendo, né? Então você pega um bloquinho desse e vai anotando algumas ideias. Eu creio que talvez ele não seja tão interessante para você fazer grandes textos, ainda mais porque também vai cansar a mão. Só que por vezes você tem um lapso ali, uma ideia que surge, algo que você vê no entorno, um rascunho de uma capa. Então é legal que você tenha um bloquinho sempre à mão, pequenininho assim como esse, para guardar na bolsa, dentro da mochila, até mesmo no bolso, e te ajudar nesses momentos de insight. Uma agenda. Sim, algo ainda mais básico talvez do que um caderno, porque, pelo menos para mim, a agenda me ajuda no processo de organizar os livros do Kindle, por exemplo. Como eu já disse, eu tenho quase 37 livros publicados no Kindle, então é legal, por um lado, quando eu falo isso, só que por outro, é um trabalho de organização, principalmente quando eu faço promoções ou quando eu coloco esses livros em promoções de livros grátis, porque aí você tem que anotar certinho, cada um desses livros tem só 5 dias para ficar gratuito durante um período de 45 dias, então você tem esses intervalos de tempo que, se você não tiver uma planilha ou uma agenda, fica muito complicado de fazer. A agenda me ajuda nesse processo, me ajuda a saber os concursos que eu estou participando, quais são as datas de limite para esses concursos que eu porventura ganhei e preciso fazer alguma coisa, como enviar um formulário, enviar um vídeo. Tudo isso, uma agenda básica vai te ajudar. Um abafador de ruído. Eu não estou nem me ouvindo direito, só para ter uma ideia. Quando você mora, por exemplo, numa avenida de uma cidade muito grande, que passa muita moto, muita gente fazendo graça de moto ou de carro, você às vezes precisa de algo que abafe esse som para que você se concentre mais. Algo que eu sempre falo é que a vida como repórter, quando eu era repórter, me ajudou a escrever em qualquer lugar, em qualquer situação. Só que isso não significa que eu necessariamente escreva muito bem em qualquer lugar, em qualquer situação, porque inevitavelmente o barulho ao redor atrapalha. E aí eu comprei esse abafador de ruído, que talvez não seja a Brastemp dos abafadores de ruído, mas ele, apesar de ter sido baratinho, acho que foi uns R$30, talvez até menos, ele me ajuda muito a, pelo menos, manter a concentração, principalmente quando eu estou na fase de reescrita que precisa de uma atenção maior. Fica a dica. E aqui nós começamos com os 4 equipamentos que são um pouquinho mais complexos. Isso aqui é um Pomodoro. O Pomodoro, ele é um timer. O meu já está bem velhinho, porque eu uso bastante. Que você, pelo menos aqui, esse aqui é mecânico. Você pega, dá corda nele e programa a minutagem que você quer para que ele toque. O legal de um Pomodoro, pelo menos é como eu uso aqui, é porque nós passamos muito tempo sentadas escrevendo. E isso, querendo ou não, tem um impacto na nossa saúde motora. Então eu programo aqui de, 25, 30 minutos, para que sempre que esse tempo toque, eu possa levantar, fazer um exercício, ficar de cócoras. Eu fico muito de cócoras para ter toda uma circulação melhor nas pernas. E essa coisinha maravilhosa aqui me ajuda bastante nesse processo. Sim, você tem o Pomodoro no celular, você tem até aplicativos mesmo que você consegue usar Pomodoro, ou mesmo o alarme do celular já serve.
Só que eu gosto do Pomodoro, eu gosto dessa coisa física aqui, dessa maçãzinha, porque ela é bonitinha, mas também porque você sai dos equipamentos eletrônicos e não fica tentada, óbvio, a, por exemplo, olhar o timer do relógio e logo olhar as notificações, tá? Por isso mesmo que eu gosto do físico. Ele não para. Nesses tempos digitais, tempos que nós guardamos muitos dados, muitas fotos, muitos textos, sempre é bom ter um HD externo. Esse aqui, ele tem 2 teras e obviamente guarda muito texto. E eu tive o cuidado de usar apenas para guardar textos. Além do HD externo, eu tenho uma pasta no Google Drive para que eu tenha aí 2 locais de armazenamento. Tem um ditado muito interessante que fala assim: se você tem um, você não tem nenhum. Se você tem 2, você tem um. Ou seja, se você tem 2 locais de armazenamento, na verdade você só tem um. Porque se um deles der problema, você já fica com um. Se você só tem um local de armazenamento, como por exemplo o celular ou o computador, você não tem nenhum. Porque se der problema, você perde tudo. Então é bom ter um plano B. Ou C, ou D, ou E, seja lá o nível de amor que você tem pelos teus textos. Penúltimo equipamento, um tablet. Esse aqui é um S9 da Samsung. Ele me ajuda a fazer as capas, porque ele veio com a caneta, né, para desenho. E como sou eu que faço minhas capas, eu tive um trabalho como artista digital durante um tempo, então eu fiquei com essa habilidade que me ajuda hoje em dia a fazer as minhas próprias capas e minhas ilustrações. E aí eu comprei esse tablet para ter um suporte maior nesse sentido. O ideal, na verdade, é que você contrate um capista, ainda mais se você não tiver toda essa técnica. Mas você pode usar o próprio celular, sabe? Tem programas como o Ibis Paint X, que funciona muito bem no celular, eu já usei no celular. No computador também. E ajuda muito. O problema é a questão da mobilidade, sabe? Da precisão dos traços nesses outros equipamentos. Por isso, eu comprei um tablet. Tenho consciência de que nem todo mundo, infelizmente, tem possibilidade de adquirir um tablet desse. Mas eu acho que até aqueles mais baratos já são um grande auxílio, principalmente quando você está em processo não de reescrita, mas de revisão, de pescar ali aquelas minúcias antes da publicação. E por fim, rapaz, tem isso aqui. Isso aqui nada mais é do que um teclado portátil, tá? Eu comprei esse teclado na VX Case e, cara, se teve um investimento que eu tenho muito orgulho de ter feito, acima do tablet que eu mostrei antes, é esse teclado. Ele se conecta a qualquer equipamento via Bluetooth e é uma mão na roda absurda. Às vezes eu tô, sei lá, no quilombo, onde parte da minha família mora, que não tem acesso à internet ou é muito falha, e às vezes tem muita coisa, muita música acontecendo, não tenho espaço para ficar, eu vou pro meio do mato às vezes para ficar, sabe, mais quieto, mais em silêncio. E eu levo isso aqui com meu celular e ó, funciona muito bem. Vale a pena. Ele custou acho que 380, se eu não me engano, na época foi no meio da pandemia. E cara, é um investimento que eu te aconselho a fazer, porque vai te ajudar bastante. Espero que esse vídeo tenha te inspirado não exatamente a adquirir essas mesmas coisas, mas a perceber no teu entorno quais objetos, quais equipamentos têm te ajudado nesse processo de escrita. E a partir da sua realidade financeira, principalmente, né? Vivemos em um mundo capitalista e infelizmente nem todo mundo tem as mesmas condições das outras pessoas para adquirir os mesmos equipamentos. Só que você consegue substituir muitos deles por equipamentos mais acessíveis e que mesmo assim vão te ajudar. Qual é o principal desses daqui? Independente desses mais caros que eu mostrei, como o tablet e o teclado portátil, a meu ver, pelo menos, o Pomodoro, para te ajudar com a questão do tempo, do timer, não só apenas dessa questão física, mas também de você ter ali um ritmo de escrita, sabe? Sentar meia hora e ficar meia hora dedicado à escrita.
E o caderninho. Caderninho principalmente porque nem sempre nós estamos em casa, no conforto do nosso ambiente de escrita. Nós precisamos exercer esse processo de escrita em outros locais para que nos acostumemos, exatamente o que eu disse, de escrever em qualquer lugar. Isso vai te ajudar bastante para não ficar tão dependente de entre aspas, espaço ideal de escrita. O espaço ideal de escrita é a nossa mente. Você precisa colocar isso na cabeça. Espero que o vídeo tenha te ajudado, tá? Tenha te inspirado e nos encontramos no próximo. Tchau!